Esse lugar não é para você. A voz do chefe Fernando cortou o ambiente enquanto apontava para o homem de chapéu. Roberto permaneceu parado, o chapéu de palha ainda na cabeça. Os garçons observavam, alguns tentando conter risinhos. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som abafado das conversas dos clientes que continuavam jantando, alheios ao que estava prestes a acontecer. Fernando deu mais um passo em direção a Roberto, o peito estufado de orgulho e autoridade. Seus olhos percorreram as roupas simples do fazendeiro, desde as botas gastas até a camisa xadrez desbotada, e sua expressão se encheu ainda mais de desdém. Os garçons Marcos e Juliano trocaram olhares cúmplices, claramente divertidos com a situação. A luz dourada dos lustres de cristal criava um contraste cruel entre o luxo do ambiente e a simplicidade do homem que havia ousado cruzar aquelas portas. Fernando sentiu-se completamente no controle da situação, como um predador que havia encontrado a presa perfeita. Ele conhecia bem aquele tipo de pessoa, gente simples do interior que se impressionava facilmente com um pouco de autoritarismo e algumas palavras duras. O chefe havia construído sua reputação sendo rígido, exigente e implacável com funcionários e clientes que não atendiam aos padrões que ele considerava apropriados. Durante seus 10 anos de carreira no Palazzo Rosso, Fernando havia se tornado uma espécie de guardião dos valores da casa, alguém que não tolerava desvios dos protocolos estabelecidos. Ele acreditava genuinamente que era seu dever manter o nível de excelência que fazia daquele restaurante um dos mais respeitados da cidade. Olha só, pessoal, parece que alguém se perdeu no caminho para o boteco da esquina. A risada de Fernando ecoou pelo salão, seguida pelos risinhos contidos dos funcionários. Roberto permaneceu imóvel, suas mãos agora soltas ao lado do corpo, observando cada movimento do chefe com uma calma que começava a incomodar. Seus olhos percorriam lentamente o ambiente ao redor, notando cada detalhe da decoração que ele mesmo havia aprovado anos antes. As mesas de mármore importado da Itália, os quadros originais nas paredes, o piso de madeira nobre que havia custado uma fortuna. Tudo aquilo era seu, construído com décadas de trabalho árduo e investimentos cuidadosos. Cada peça havia sido escolhida pessoalmente, cada detalhe planejado com o cuidado de alguém que não apenas investia dinheiro, mas coração e alma em seu negócio. Roberto lembrava-se claramente do dia em que havia assinado o contrato de compra daquele espaço, ainda quando era apenas um prédio abandonado no centro da cidade. Havia trabalhado 16 horas por dia durante meses para transformá-lo no que era hoje. Fernando interpretou aquela tranquilidade como submissão e se sentiu ainda mais encorajado. Ele adorava esses momentos de poder absoluto, quando podia mostrar sua autoridade diante de todos os funcionários. Era uma forma de manter o respeito e a disciplina na equipe, demonstrando que não tolerava desrespeito às regras da casa. Para Fernando, liderar significava intimidar, e intimidar significava ser respeitado. Ele havia aprendido essa filosofia em cozinhas profissionais onde chefes gritavam e humilhavam para obter resultados, e acreditava que essa era a única forma eficaz de comando. Você está ouvindo o que eu estou falando, velho? Ou a idade já chegou nos ouvidos também? Mais risos se espalharam entre os funcionários, mas Roberto continuou em silêncio, seus olhos escuros fixos no rosto vermelho de irritação do chefe. Havia algo hipnótico naquele olhar, uma profundidade que sugeria décadas de experiência e sabedoria acumulada. Não era o olhar de alguém que se intimidava facilmente, nem de alguém que estava perdido ou confuso. Era o olhar de quem estava avaliando, calculando, decidindo qual seria a melhor forma de lidar com aquela situação. A gerente de salão, Sandra, se aproximou discretamente, curiosa para ver como a situação se desenrolaria. Ela trabalhava ali há 5 anos
E nunca havia visto Fernando tão debochado com um cliente. Mas também nunca havia visto alguém tão mal vestido tentando entrar no restaurante. A política da casa era clara. Dress code rigoroso, reservas obrigatórias e clientela selecionada. Aquele homem quebrava todas as regras não escritas do estabelecimento. Sandra conhecia bem as histórias sobre o verdadeiro proprietário do restaurante, um homem misterioso que raramente aparecia, mas que havia construído todo aquele império do zero. Diziam que ele era simples, direto e que não gostava de aparecer nos eventos sociais da alta sociedade. As poucas pessoas que afirmavam tê-lo conhecido pessoalmente o descreviam como alguém de poucas palavras, mas de ações decisivas. Um homem que havia começado vendendo sanduíches na rua e construído um império através de trabalho árduo e visão de negócios. Mas ela nunca havia imaginado que pudesse encontrá-lo pessoalmente, muito menos naquelas circunstâncias. Sandra sempre imaginou que, se um dia o conhecesse, seria em uma ocasião formal, talvez durante uma visita oficial às instalações. Fernando fez um gesto teatral com as mãos, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Ele estava se divertindo genuinamente com a situação, sentindo-se como o protagonista de um espetáculo para seus subordinados. O chefe sempre foi dramático, gostava de fazer cenas e chamar atenção, especialmente quando isso reforçava sua posição de autoridade. Era um homem que se alimentava da admiração dos outros, que precisava constantemente provar sua superioridade para se sentir valorizado. Sua autoestima estava intrinsecamente ligada à sua capacidade de dominar situações e pessoas. Vou falar devagar para você entender melhor. Este aqui é o Palazzo Rosso, um dos restaurantes mais caros e exclusivos da cidade. Uma refeição aqui custa mais do que você deve ganhar em um mês inteiro na sua fazendinha. Fernando gesticulava enquanto falava, como um ator no palco, aproveitando cada segundo de sua performance. Ele havia decorado aqueles números de cabeça e gostava de usá-los para impressionar pessoas. O preço médio de uma refeição ali era realmente alto, reflexo da qualidade dos ingredientes importados, do serviço impecável e da atmosfera exclusiva que atraía a elite da cidade. Os garçons riram mais alto dessa vez, e até mesmo alguns clientes das mesas próximas começaram a prestar atenção na confusão. Um casal elegante na mesa ao lado sussurrava entre si, claramente desconfortável com a cena que se desenrolava. Uma senhora idosa de vestido caro olhava por cima dos óculos de grife, franzindo a testa em desaprovação. Outros clientes baixavam o olhar, fingindo não ver o constrangimento que se desenrolava na entrada do restaurante. O ambiente sofisticado e discreto do Palazzo Rosso não era acostumado a esse tipo de comoção pública. A clientela habitual valorizava a privacidade e a elegância, e aquela cena estava perturbando a atmosfera cuidadosamente cultivada do estabelecimento. Roberto finalmente se mexeu, mas apenas para ajustar a posição do chapéu em sua cabeça, um movimento tão simples que fez Fernando interpretar como nervosismo. O chefe sorriu ainda mais largo, convencido de que havia quebrado a resistência do intruso. Ele já podia imaginar contando essa história para os amigos, de como havia colocado um caipira metido em seu devido lugar. Fernando sempre gostou de ser o centro das atenções, de ter histórias interessantes para contar em reuniões sociais. Era um homem que se definia pelas histórias que podia contar sobre suas conquistas e vitórias, especialmente aquelas que demonstravam sua superioridade sobre outros. Está vendo? Eu sabia que você ia entender. Agora seja um bom velhinho e volte para onde veio, antes que eu precise chamar a segurança. Fernando se virou para os funcionários, esperando mais aprovação, seus olhos buscando reconhecimento pela forma como havia lidado com a situação. Marcos sorriu nervosamente. Juliano assentiu com a cabeça e Sandra manteve uma expressão neutra,
algo em seu instinto profissional a alertando de que talvez as coisas não fossem tão simples quanto pareciam. A experiência de anos no atendimento ao cliente havia lhe ensinado a ler pessoas, e havia algo naquele homem que não batia com a primeira impressão. Havia uma dignidade silenciosa em sua postura, um tipo de confiança que não podia ser quebrada por insultos ou deboche. Sandra havia atendido muitas pessoas ricas e poderosas ao longo dos anos e sabia reconhecer quando estava na presença de alguém verdadeiramente importante. Mas algo na postura de Roberto fez Fernando parar no meio de sua volta triunfal. O fazendeiro havia dado um passo à frente, não para recuar, mas para se aproximar. Não havia pressa em seus movimentos, nenhum sinal de intimidação ou nervosismo. Pelo contrário, havia uma confiança silenciosa que começou a incomodar todos os presentes. Era o tipo de confiança que vem de décadas de experiência, de alguém que já havia enfrentado situações muito mais difíceis e saído vitorioso. Não era a confiança artificial de quem está tentando impressionar, mas a confiança genuína de quem sabe exatamente quem é e qual é seu lugar no mundo. Roberto havia enfrentado fazendeiros furiosos por disputas de terra, investidores agressivos tentando forçar negociações desvantajosas, políticos corruptos querendo propina. Comparado a essas situações, um chefe arrogante era apenas um pequeno obstáculo. Sua voz, quando finalmente saiu, era baixa e calma, mas carregada de uma autoridade que ninguém esperava. "Você terminou de falar, rapaz?" A pergunta pegou Fernando completamente desprevenido. Durante toda a sua carreira, sempre que se impunha dessa forma, as pessoas reagiam de forma previsível. Se desculpavam, ficavam nervosas, saíam rapidamente ou tentavam argumentar de forma desesperada. Mas nunca alguém havia respondido com uma pergunta tão direta e controlada. O tom não era de quem estava sendo intimidado, mas de quem estava tomando controle da situação. Ele esperava súplicas, desculpas, talvez até lágrimas, mas não uma pergunta feita com tanta segurança. A voz carregava décadas de autoridade natural, o tipo que não pode ser fingida ou aprendida. Era a voz de alguém acostumado a comandar, a tomar decisões difíceis, a ser ouvido e respeitado, não por causa de gritos ou ameaças, mas por causa da força de sua presença e da sabedoria de suas palavras. "Como é que é?" Fernando gaguejou, momentaneamente perdido, sua confiança começando a rachar como um vaso fino que acabara de receber o primeiro impacto. Pela primeira vez, desde que a situação havia começado, ele sentiu uma pontada de incerteza. Havia algo no tom de Roberto que não combinava com sua aparência humilde. Era como se duas realidades estivessem colidindo em sua mente. A imagem do fazendeiro simples que havia entrado no restaurante e a autoridade inegável que emanava de sua voz. Fernando começou a sentir uma sensação estranha no estômago, um frio que subia pela espinha e que ele não conseguia explicar racionalmente. Roberto deu mais um passo, e agora estava bem próximo do chefe, que de repente percebeu que o fazendeiro era mais alto do que havia imaginado. A proximidade revelou outros detalhes que haviam passado despercebidos na primeira impressão. As mãos calejadas eram também fortes e firmes, a postura ereta denunciava alguém acostumado ao comando. E os olhos, por trás da simplicidade das roupas, brilhavam com uma inteligência afiada. Havia cicatrizes pequenas nas mãos que falavam de anos de trabalho árduo. Mas também havia algo mais, uma dignidade silenciosa que não podia ser quebrada por insultos ou deboche. Roberto era um homem que havia construído tudo o que tinha com as próprias mãos, literalmente. Havia começado ajudando o pai na fazenda quando criança, aprendido o valor do trabalho duro e da perseverança. Mais tarde, havia economizado cada centavo para abrir seu primeiro negócio, um pequeno restaurante que funcionava mais como uma lanchonete.
Eu perguntei se você terminou de falar, porque agora é a minha vez. O tom de Roberto fez Sandra engolir em seco e os garçons pararem de rir completamente. Havia algo naquela voz que não combinava com as roupas simples ou com a situação constrangedora. Era a voz de alguém acostumado a ser ouvido, respeitado, obedecido. Uma voz que carregava décadas de experiência em lidar com pessoas e situações difíceis. Sandra sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ouviu aquele tom. Ela conhecia aquele tipo de autoridade. Havia trabalhado tempo suficiente com pessoas poderosas para reconhecer quando estava na presença de alguém verdadeiramente importante. Era diferente da arrogância vazia que ela via frequentemente nos clientes ricos que frequentavam o restaurante. Aquilo era poder real, construído através de anos de conquistas e responsabilidades. Fernando, no entanto, estava cego demais pela própria arrogância para perceber o perigo que se aproximava. Sua mente ainda processava a situação dentro dos padrões que conhecia, incapaz de aceitar que suas primeiras impressões pudessem estar completamente erradas. Ele havia investido tanto em sua performance pública que não podia recuar sem parecer fraco diante de todos. Durante toda a sua vida, Fernando havia aprendido que admitir erro era sinônimo de fraqueza, e fraqueza era algo que ele não podia se permitir, especialmente na frente de seus subordinados. Sua filosofia de vida era baseada na ideia de que o mundo era dividido entre os fortes e os fracos, e ele sempre se esforçara para estar do lado dos fortes. Sua vez? Sua vez de quê, velho? De pedir desculpas por ter entrado no lugar errado. O chefe forçou uma risada, mas ela soou mais nervosa dessa vez, menos convicta do que antes. Alguns clientes das mesas próximas agora observavam abertamente, e Fernando começou a se dar conta de que talvez tivesse exagerado na dose. O ambiente do restaurante havia mudado completamente, a atmosfera elegante e relaxada dando lugar a uma tensão palpável. Mas era tarde demais para recuar sem parecer fraco diante de seus subordinados. Fernando sempre havia governado pela intimidação e pelo medo, e admitir erro agora seria como admitir fraqueza. Ele sentia como se estivesse em uma encruzilhada. Continuar com a agressividade e arriscar consequências imprevisíveis ou recuar e perder toda a autoridade que havia construído ao longo dos anos. A escolha parecia óbvia para alguém com seu temperamento. Roberto sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no restaurante, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que aparece no rosto de alguém que sabe algo que os outros não sabem. O sorriso de quem tem todas as cartas na mão e está prestes a mostrá-las. Era um sorriso que prometia revelações, consequências e uma mudança completa no rumo daquela conversa. Havia uma paciência quase paternal naquele sorriso, como de alguém que estava prestes a ensinar uma lição importante para uma criança teimosa. Roberto havia passado por situações similares antes. Momentos em que pessoas subestimavam sua importância por causa de sua aparência simples. Ao longo dos anos, havia aprendido a usar isso a seu favor, deixando que as pessoas mostrassem sua verdadeira natureza antes de revelar quem realmente era. Não, meu jovem. Minha vez de explicar algumas coisas que você claramente não entende. Fernando sentiu um arrepio subir pela espinha. Mas sua teimosia e orgulho falaram mais alto que sua intuição. Ele havia se comprometido demais com aquela postura para recuar agora. Todos os funcionários estavam observando, alguns clientes também, e ele não podia parecer fraco ou inseguro. Sua reputação como o chefe autoritário e competente estava em jogo. Durante anos, ele havia construído sua imagem como o homem que não se deixava intimidar por nada nem ninguém. Era conhecido na indústria gastronômica da cidade como alguém rígido, mas eficiente.
Outros chefes o respeitavam pela sua capacidade de manter a disciplina na cozinha e pela qualidade dos pratos que produzia. Perder essa reputação seria perder tudo o que havia construído profissionalmente. Ah, é? E o que um caipira como você vai me explicar? Como ordenhar uma vaca? Como plantar feijão? Ou talvez como conseguir um emprego de verdade em vez de ficar vagando por aí, incomodando pessoas trabalhadoras? Fernando dobrou a aposta, sua voz ficando ainda mais agressiva, como se a intensidade do ataque pudesse compensar a incerteza crescente que sentia. Os risos dos funcionários voltaram, mas agora soavam forçados, mecânicos, como se todos estivessem rindo porque era esperado que rissem, não porque achassem genuinamente engraçado. Sandra notou a mudança no ambiente e deu um passo discreto para trás. Seu instinto profissional alertando-a de que algo importante estava prestes a acontecer. A tensão no ar era quase tangível agora, e ela podia sentir que estavam no limiar de algo que mudaria completamente o rumo daquela noite. Marcos e Juliano também começaram a sentir o peso da situação, embora não conseguissem identificar exatamente o que os estava incomodando. Roberto manteve o sorriso enquanto levava a mão lentamente ao bolso da calça. Era um movimento tão casual e natural que passou despercebido pela maioria das pessoas. Mas Sandra, com seus anos de experiência em atendimento ao cliente, notou a confiança com que ele fazia aquele gesto. Não havia pressa, nervosismo ou hesitação. Era o movimento de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e que tinha total controle sobre o que viria a seguir. Havia algo quase ritualístico naquele gesto, como se Roberto estivesse seguindo um protocolo que já havia executado muitas vezes antes. Do bolso, ele retirou uma carteira de couro, velha e gasta pelo uso, mas de qualidade óbvia mesmo com o desgaste do tempo. O couro era fino, trabalhado à mão, e mesmo com os anos de uso, ainda mantinha a elegância discreta de um produto de primeira linha. Havia pequenos detalhes no acabamento que revelavam que não se tratava de um item comum, mas de algo feito sob medida por um artesão experiente. A carteira contava uma história de anos de uso cuidadoso, de alguém que valorizava a qualidade acima de ostentação. Fernando deu uma gargalhada alta e exagerada ao ver aquilo, seu desespero crescente se manifestando através de uma agressividade cada vez mais forçada. O que é isso? Vai me mostrar suas economias? R$3,50 que você trouxe para comprar um cafezinho? Ou talvez uma foto da sua vaquinha de estimação? A risada soou estridente e descontrolada, revelando o nervosismo que Fernando tentava desesperadamente esconder. Mas quando Roberto abriu a carteira com movimentos deliberadamente lentos e retirou um cartão, o sorriso de Fernando começou a vacilar. Havia algo no jeito como o homem manuseava aquele objeto, uma reverência silenciosa que não combinava com a humildade que se esperaria de alguém em sua situação. Roberto segurava o cartão como se fosse algo precioso, não por seu valor material, mas pelo que representava: décadas de trabalho árduo, sacrifícios e conquistas. O cartão era de um preto fosco, sem brilho, com letras douradas gravadas em relevo. Mesmo de longe, era possível perceber que não se tratava de um cartão comum. A qualidade do material, o peso aparente, a forma como Roberto o segurava, tudo indicava que aquele pequeno retângulo de plástico tinha um valor muito além do que aparentava. Era o tipo de cartão que pessoas importantes carregam, não para exibir, mas por necessidade. Sandra, que estava mais próxima, conseguiu ler as primeiras palavras e sentiu o sangue literalmente gelar nas veias. Suas pernas ficaram fracas e ela precisou se apoiar discretamente na parede. Durante todos os seus anos trabalhando ali, ela havia ouvido histórias sobre o verdadeiro dono do restaurante, o homem misterioso que raramente aparecia, mas cuja palavra era lei absoluta.
Alguém que havia construído um império gastronômico do zero e que preferia manter-se longe dos holofotes. As histórias sempre o descreviam como um homem simples que havia começado com uma pequena lanchonete no interior e, através de muito trabalho e visão de negócios, havia construído uma rede de restaurantes de luxo que se estendia por várias cidades. Diziam que ele visitava seus estabelecimentos disfarçado, observando o atendimento e a qualidade do serviço sem se identificar. Roberto segurou o cartão entre 2 dedos, na altura dos olhos de Fernando, que precisou piscar várias vezes para conseguir focar nas letras douradas. O silêncio ao redor se tornou quase palpável enquanto sua mente lutava para processar as informações que seus olhos estavam captando. Era como se o mundo tivesse parado de girar e toda a realidade que ele conhecia estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. O som das conversas dos outros clientes parecia vir de muito longe, como se ele estivesse em um túnel. Quando finalmente conseguiu ler completamente, sua face perdeu toda a cor, passando de vermelho irritado para um branco cadavérico em questão de segundos. Roberto Silva, proprietário e fundador, Palazzo Rosso Restaurantes. As palavras dançaram diante dos olhos de Fernando, como se fossem escritas em uma língua estrangeira que ele não conseguia compreender. Seu cérebro se recusava a aceitar a realidade que estava sendo apresentada. Aquilo não podia ser verdade. Não era possível que o homem mal vestido, com roupas simples e botas sujas, fosse o lendário Roberto Silva, o império por trás de toda a rede de restaurantes de luxo da região. O homem sobre quem ele havia ouvido apenas histórias, nunca imaginando que um dia poderia encontrá-lo pessoalmente, muito menos nessas circunstâncias devastadoras. Fernando lembrou-se vagamente de conversas entre funcionários mais antigos que falavam sobre o patrão com uma mistura de respeito e admiração. Diziam que ele era justo, mas exigente, que valorizava o trabalho árduo e a honestidade acima de tudo. Também diziam que não tolerava desrespeito ou arrogância, especialmente com clientes ou pessoas mais humildes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som distante dos talheres, tocando os pratos, e o murmúrio abafado de conversas que pareciam vir de outro mundo. Fernando abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, tentando processar a informação que acabara de receber. Seus olhos se moviam freneticamente entre o cartão e o rosto calmo de Roberto, buscando algum sinal de que aquilo era uma pegadinha, um equívoco, qualquer coisa que fizesse mais sentido do que a realidade brutal que estava sendo revelada. Sua mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação alternativa. Talvez fosse um cartão falso, talvez fosse uma coincidência de nomes, talvez fosse qualquer coisa, exceto a verdade terrível que estava diante dele. Os garçons pararam de rir completamente e Sandra deu um passo para trás, já imaginando as consequências catastróficas do que havia acabado de presenciar. Marcos engoliu em seco e olhou para Juliano, que estava pálido como uma folha de papel. Ambos sabiam que acabavam de testemunhar o que provavelmente seria o fim da carreira de Fernando naquele local, e possivelmente em qualquer outro restaurante da rede. A notícia de que ele havia humilhado o próprio dono se espalharia rapidamente pelo setor gastronômico da cidade. Roberto guardou o cartão de volta na carteira com a mesma calma com que havia tirado, cada movimento calculado para prolongar a agonia de Fernando. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo, não apenas para o chefe arrogante, mas para todos os funcionários que haviam participado da humilhação. Era uma lição que ninguém ali esqueceria tão cedo. Uma demonstração prática de que as aparências podem enganar e que o respeito deve ser oferecido a todas as pessoas, independentemente de como estejam vestidas. Ao longo de sua vida, Roberto havia aprendido que os momentos mais importantes não eram aqueles em que você mostrava seu poder,
mas aqueles em que você escolhia como usá-lo. O fazendeiro olhou ao redor do restaurante mais uma vez, seus olhos percorrendo cada detalhe com o carinho de alguém que havia investido não apenas dinheiro, mas sonhos e anos de trabalho árduo naquele lugar. Cada mesa, cada quadro, cada detalhe da decoração havia sido escolhido pessoalmente por ele, com o cuidado de quem sabia que estava construindo algo para durar gerações. Ele lembrava-se das noites em claro, planejando cada aspecto do design, das reuniões intermináveis com arquitetos e decoradores, da satisfação imensa que sentiu no dia da inauguração. Depois, voltou sua atenção para Fernando, que ainda permanecia paralisado, tentando entender como sua vida havia desmoronado em questão de segundos. O chefe sentia como se estivesse tendo um pesadelo, daqueles em que você tenta correr, mas suas pernas não obedecem, em que você tenta gritar, mas nenhum som sai da sua garganta. Toda a sua confiança, toda a sua arrogância, todo o poder que acreditava ter, tudo havia se desintegrado em um instante. Ele estava completamente exposto, vulnerável, à mercê de alguém que havia subestimado de forma catastrófica. Agora que fiz as devidas apresentações, acho que podemos ter uma conversa mais civilizada. Não concorda, Fernando? A pergunta de Roberto pairou no ar como uma sentença de morte. Fernando tentou engolir, mas sua garganta estava completamente seca. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto ele lutava para encontrar palavras que pudessem, de alguma forma, salvá-lo daquela situação devastadora. O suor começou a se formar em sua testa, apesar do ar-condicionado gelado do restaurante. Suas pernas pareciam ter perdido toda a firmeza, como se fossem feitas de gelatina. Ao redor deles, o ambiente havia se transformado completamente. Os clientes que antes conversavam animadamente, agora sussurravam entre si, claramente percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. A atmosfera elegante e descontraída do Palazzo Rosso havia dado lugar a uma tensão quase insuportável. O som dos talheres contra os pratos parecia amplificado. Cada movimento dos garçons ecoava de forma estranha, como se o próprio restaurante estivesse segurando a respiração. Sandra permanecia encostada na parede, suas pernas ainda fracas pelo choque da revelação. Ela podia sentir seu coração batendo acelerado dentro do peito e sua mente tentava processar as implicações de tudo que havia testemunhado. Durante anos, ela havia imaginado como seria conhecer o lendário proprietário, mas nunca em suas fantasias mais selvagens havia imaginado que seria sob essas circunstâncias devastadoras. Marcos e Juliano trocavam olhares desesperados, ambos tentando calcular mentalmente as chances de manterem seus empregos após terem participado da humilhação do próprio dono. Juliano sentia como se fosse vomitar a qualquer momento, enquanto Marcos tentava desesperadamente lembrar se havia dito algo especialmente ofensivo durante toda aquela situação. Roberto aguardou pacientemente por uma resposta, seus olhos fixos no rosto descomposto de Fernando. Não havia pressa em sua postura, nem raiva visível em sua expressão. Havia apenas uma calma terrível, o tipo de tranquilidade que precede decisões importantes e consequências irreversíveis. O fazendeiro havia aprendido ao longo de décadas que a verdadeira autoridade não precisava de gritos ou ameaças para se fazer respeitada. Sua presença silenciosa era mais poderosa do que qualquer demonstração de força. Ele havia enfrentado situações similares antes, momentos em que a arrogância de funcionários ameaçava os valores pelos quais havia lutado tanto para estabelecer. Durante sua trajetória como empresário, Roberto havia desenvolvido uma filosofia clara sobre liderança. O respeito não se conquista através do medo, mas através da coerência entre palavras e ações. Eu não sabia. Fernando finalmente conseguiu gaguejar, sua voz saindo como um sussurro rouco. As palavras pareciam inadequadas.
pequenas demais para a magnitude do erro que havia cometido. Ele sentia como se estivesse tentando tapar o sol com uma peneira, sabendo que qualquer explicação seria insuficiente. Sua mente corria freneticamente, tentando encontrar algo, qualquer coisa que pudesse diminuir o impacto de suas ações. Mas a cada segundo que passava, ficava mais claro que não havia salvação possível para aquela situação. Fernando começou a perceber que não se tratava apenas de uma questão profissional, mas de uma falha fundamental em seu caráter como pessoa. Roberto assentiu lentamente, como se já esperasse exatamente aquela resposta. Ele havia visto essa reação muitas vezes antes, a transformação súbita de pessoas arrogantes em seres humanos vulneráveis quando confrontadas com as consequências de suas ações. Era sempre o mesmo padrão. Primeiro a negação, depois o choque, em seguida o desespero e finalmente a tentativa patética de se justificar. Roberto conhecia bem esse processo porque ele mesmo havia sido vítima de preconceito e arrogância muitas vezes ao longo de sua trajetória. Havia aprendido que os momentos mais reveladores sobre o caráter de uma pessoa aconteciam exatamente quando ela pensava que não estava sendo observada ou julgada por alguém importante. Claro que você não sabia. Roberto respondeu com uma voz suave, mas que carregava um peso devastador. Havia uma ironia sutil em seu tom, mas não cruel. Era mais uma constatação triste sobre a natureza humana do que um ataque pessoal. E sabe por que você não sabia, Fernando? O fazendeiro havia desenvolvido ao longo dos anos uma capacidade especial de ler pessoas, de entender suas motivações e fraquezas. Sabia que Fernando não era uma pessoa má por natureza, mas alguém que havia perdido o rumo em sua jornada profissional, deixando que o poder e a posição social corroessem sua humanidade básica. O chefe balançou a cabeça mecanicamente, incapaz de articular uma resposta. Sua mente estava em branco. Todos os anos de experiência em lidar com situações difíceis pareciam ter evaporado diante daquela circunstância impensável. Fernando sentia como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia despertar, onde cada segundo que passava apenas piorava sua situação. Ele tentava desesperadamente encontrar uma saída, uma explicação que pudesse minimizar o dano, mas sua capacidade de raciocínio parecia ter sido completamente comprometida pelo choque da revelação. Por que você nunca se deu ao trabalho de descobrir quem eu era antes de me julgar? Roberto deu alguns passos lentos ao redor do chefe paralisado, suas botas fazendo um som suave contra o piso de mármore. Cada passo ecoava no silêncio tenso do ambiente. Você viu minhas roupas, meu chapéu, minhas botas sujas e decidiu imediatamente que tipo de pessoa eu era. Decidiu que eu não merecia respeito, que eu não tinha direito de estar aqui, que eu era inferior a você. Roberto fez uma pausa, observando como suas palavras afetavam não apenas Fernando, mas todos os funcionários presentes. Ele sabia que esta seria uma lição que marcaria profundamente a cultura do estabelecimento. Cada palavra era pronunciada com uma precisão cirúrgica, cortando fundo na consciência de Fernando. O chefe começou a sentir lágrimas se formando em seus olhos, uma mistura de vergonha, medo e desespero que ameaçava transbordar a qualquer momento. Ele estava começando a entender a verdadeira dimensão de seu erro, não apenas como funcionário, mas como ser humano. A realidade de suas ações estava se tornando cristalina em sua mente. Ele havia humilhado publicamente o próprio homem que havia construído o império que lhe dava sustento. Sandra observava a cena com uma mistura de fascinação e horror. Em todos seus anos de trabalho no setor de hospitalidade, ela nunca havia presenciado algo tão devastador quanto aquilo. Ela podia ver claramente que não se tratava apenas de um patrão repreendendo um funcionário, mas de uma lição de vida sendo ministrada de forma cruel e necessária.
Sandra começou a refletir sobre sua própria conduta, sobre quantas vezes havia julgado pessoas pela aparência, sobre quantas oportunidades havia perdido de demonstrar verdadeira hospitalidade por estar presa a preconceitos sociais. Roberto parou diante de Fernando novamente, seus olhos escuros estudando cada nuance da expressão destroçada do chefe. Você quer saber a verdade sobre quem eu sou, Fernando? Sua voz mantinha o mesmo tom calmo, mas havia agora uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Roberto sabia que aquele era o momento de compartilhar sua história, não por vaidade ou para humilhar ainda mais Fernando, mas para ensinar uma lição que transcendia aquela situação específica. Eu comecei trabalhando na fazenda do meu pai quando tinha 8 anos de idade. Acordava às 4 da manhã para ordenhar as vacas antes de ir para a escola. Aprendi o valor do trabalho duro, não através de livros ou teorias, mas com as mãos na terra, literalmente. Roberto fez uma pausa, suas memórias transportando-o de volta àqueles dias difíceis, mas formativos de sua juventude. Minha família não tinha dinheiro. Mal conseguíamos pagar as contas básicas. Eu usava roupas remendadas, sapatos furados, e muitas vezes ia para a escola com fome, porque não tínhamos o que comer em casa. Fernando queria desesperadamente sair correndo, desaparecer, acordar daquele pesadelo, mas suas pernas se recusavam a obedecer. Ele estava preso ali, obrigado a ouvir cada palavra que selava seu destino profissional. A história de Roberto estava se tornando uma tortura psicológica, cada detalhe revelando o quão profundamente ele havia ofendido não apenas um patrão, mas alguém que havia superado adversidades imensuráveis para chegar onde estava. Quando completei 18 anos, tinha economizado o suficiente para comprar uma pequena carrocinha de lanches. Ficava na porta das fábricas, vendendo sanduíches para os operários durante o intervalo do almoço. Trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Roberto fez uma pausa, seus olhos percorrendo o ambiente luxuoso ao redor. Muitas vezes, pessoas bem vestidas, pessoas como você é hoje, olhavam para mim com o mesmo desdém que você demonstrou há pouco. Faziam piadas sobre o caipira da carrocinha, riam da minha aparência simples, questionavam se minha comida era limpa apenas porque eu não usava uniforme caro. As palavras de Roberto atingiam Fernando como socos no estômago. Cada frase revelava uma camada mais profunda de sua própria crueldade e preconceito. O chefe começou a perceber que não havia apenas ofendido um cliente, mas havia repetido um padrão de discriminação que Roberto havia enfrentado durante toda a sua vida de luta e superação. Demorou 15 anos para juntar dinheiro suficiente para abrir meu primeiro restaurante. Era pequeno, simples, nada parecido com isto aqui, mas era meu, construído com cada gota de suor, cada centavo economizado, cada sacrifício que fiz. Roberto gesticulou suavemente ao redor do ambiente elegante. Ainda assim, mesmo sendo proprietário, eu continuava sendo julgado pela minha origem humilde. Fornecedores tentavam me enganar, clientes questionavam minha competência, funcionários duvidavam da minha capacidade de liderança. Marcos e Juliano permaneciam completamente imóveis, hipnotizados pela história que se desenrolava diante deles. Nunca haviam imaginado que o império que os empregava tivesse começado de forma tão humilde. A reverência que sentiam pelo patrão, que antes era baseada apenas em sua posição, agora se transformava em algo muito mais profundo. Respeito genuíno por sua trajetória. Ambos começaram a refletir sobre suas próprias atitudes, sobre como tratavam pessoas que consideravam inferiores em status social. Sabe qual foi o princípio que sempre guiou meus negócios, Fernando? Roberto perguntou, sua voz carregando agora um tom quase paternal. Tratar cada pessoa que entra pelos meus estabelecimentos com dignidade e respeito, independentemente de como ela esteja vestida ou de quanto dinheiro tenha na carteira.
Porque eu sei o que é ser julgado pela aparência. Eu sei o que é ser humilhado por pessoas que se acham superiores. Roberto fez uma pausa significativa. E eu jurei para mim mesmo que nunca permitiria que meus estabelecimentos fossem lugares onde isso acontecesse. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Fernando. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de genuína compreensão da dimensão de seu erro. Ele estava começando a entender que não havia simplesmente ofendido um cliente, mas havia traído os próprios valores sobre os quais aquele estabelecimento havia sido construído. Fernando percebeu que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que Roberto havia lutado contra durante toda a sua vida. Roberto notou as lágrimas, mas sua expressão permaneceu inalterada. Ele havia chegado longe demais para parar agora. Aquela não era apenas uma questão pessoal, mas uma questão de princípios que não podiam ser comprometidos por ninguém. Não importava há quanto tempo trabalhassem para ele. O fazendeiro sabia que momentos como aquele definiam o verdadeiro caráter de uma organização e que sua resposta ecoaria por todo o império que havia construído. Você humilhou um homem na frente de toda a sua equipe simplesmente porque julgou que ele não merecia estar aqui. Fez piadas sobre sua condição financeira, sobre seu trabalho, sobre sua idade. Transformou o que deveria ser um ambiente acolhedor em um palco para sua crueldade. Roberto fez uma pausa, deixando que o peso de suas palavras se assentasse. Mas o pior de tudo, Fernando, é que você fez isso com prazer. Vi em seus olhos a satisfação que sentia ao me humilhar. Você não estava apenas seguindo protocolos ou defendendo padrões, você estava se divertindo com a minha suposta inferioridade. Sandra fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras de Roberto. Ela sabia que estava presenciando não apenas o fim da carreira de Fernando ali, mas possivelmente uma mudança na cultura do estabelecimento. Era evidente que o proprietário não toleraria que esse tipo de comportamento se repetisse. Sandra também começou a questionar suas próprias ações e omissões, percebendo que sua passividade diante da situação também era uma forma de cumplicidade. O que você não entendeu, Fernando, é que cada pessoa que entra aqui é um reflexo dos valores que construí ao longo de décadas. Quando você desrespeita um cliente, você desrespeita tudo pelo que trabalhei. Quando você humilha alguém por sua aparência, você cospe na história de luta e superação que me trouxe até aqui. Roberto caminhou lentamente até uma das janelas do restaurante, observando o movimento da rua lá fora. Você sabe quantas vezes eu fui expulso de lugares elegantes quando era jovem? Quantas vezes fui tratado exatamente como você me tratou hoje? Roberto fez uma pausa longa, deixando que suas palavras se assentassem na consciência de todos os presentes. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som abafado da cozinha funcionando nos fundos do restaurante e pelo murmúrio distante dos clientes que tentavam fingir que não estavam prestando atenção. A tensão no ambiente era palpável, como se todos estivessem segurando a respiração, esperando pelo desfecho inevitável. Sandra. Roberto se virou para a gerente, que imediatamente se endireitou. Sua voz havia recuperado o tom profissional, mas mantinha a autoridade que havia demonstrado durante toda a situação. Você está há quanto tempo conosco? 5 anos, Sr. Silva. Ela respondeu, sua voz clara apesar do nervosismo visível. Sandra sentia como se estivesse sendo julgada, avaliada não apenas por sua competência profissional, mas por sua integridade como pessoa. Os 5 anos de trabalho árduo pareciam insignificantes diante da magnitude do que havia testemunhado. E você, Marcos? Juliano? Roberto direcionou sua atenção aos garçons que se entreolharam nervosamente. Ambos sabiam que suas respostas poderiam determinar seu futuro no estabelecimento. 3 anos, senhor.
Marcos conseguiu responder, sua voz traindo o nervosismo que sentia. 2 anos e meio, Juliano acrescentou rapidamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Roberto assentiu, processando as informações. Ele conhecia bem os históricos de todos seus funcionários. Sabia sobre suas famílias, suas dificuldades financeiras, seus sonhos e aspirações. Aquela não era apenas uma decisão empresarial, mas uma escolha que afetaria vidas reais, famílias que dependiam daqueles empregos. Vocês são bons funcionários, sempre foram respeitosos com os clientes, dedicados ao trabalho. Mas hoje vocês participaram de algo que vai contra tudo que este estabelecimento representa. O medo era visível nos rostos dos 3 funcionários. Eles sabiam que suas carreiras pendiam por um fio, que uma palavra de Roberto poderia acabar com seus empregos e, possivelmente, com suas chances de trabalhar em qualquer outro lugar respeitável da cidade. O setor da hospitalidade era pequeno, e notícias como aquela se espalhariam rapidamente. Eu entendo que vocês se sentiram pressionados a rir, a participar da brincadeira do Fernando. Entendo que existe uma hierarquia aqui, e que questioná-la pode parecer arriscado, mas quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Roberto fez uma nova pausa, seus olhos percorrendo cada um deles com uma intensidade que os fazia se sentir completamente expostos. Nunca, em nenhuma circunstância, é aceitável humilhar outro ser humano. Não importa quem dê a ordem, não importa como a situação seja apresentada, dignidade humana não é negociável. Sandra sentiu lágrimas se formando em seus próprios olhos. Ela sabia que Roberto estava certo, que ela deveria ter intervindo, que deveria ter defendido o que era correto, em vez de simplesmente observar. A culpa pesava em seu peito como uma pedra. Durante anos, ela havia se orgulhado de sua posição, de trabalhar em um dos restaurantes mais prestigiados da cidade. Mas agora percebia que havia falhado no teste mais fundamental de caráter. Vocês terão uma segunda chance. Roberto continuou, para o alívio visível dos 3. O suspiro coletivo foi audível, mas Roberto levantou a mão, indicando que ainda não havia terminado. Mas quero que entendam que esta é também a última chance. Se algo assim acontecer novamente, se eu souber que qualquer funcionário deste estabelecimento tratou um cliente com desrespeito, não haverá conversa, não haverá explicações. Será demissão imediata. Fernando observava tudo em silêncio, começando a entender que sua sorte havia sido muito diferente da dos outros. Ele havia sido o instigador, o líder daquela humilhação, e sabia instintivamente que não haveria segunda chance para ele. A diferenciação que Roberto fazia entre sua conduta e a dos outros funcionários era cristalina. Enquanto eles haviam sido cúmplices passivos, ele havia sido o arquiteto ativo da crueldade. Roberto se virou para Fernando mais uma vez. O chefe estava visivelmente destruído, suas pernas mal conseguindo mantê-lo de pé. Toda sua arrogância havia evaporado, substituída por uma vergonha profunda e pela compreensão tardia da gravidade de suas ações. Seus olhos vermelhos e inchados revelavam horas de choro interno, a destruição completa de sua autoestima e identidade profissional. Fernando, você trabalha aqui há 10 anos, Roberto afirmou calmamente, sua voz carregando o peso da história compartilhada entre eles. 10 anos durante os quais construiu uma reputação como chefe competente e disciplinado. Mas hoje você mostrou um lado seu que é incompatível com os valores desta empresa. Roberto fez uma pausa, observando como Fernando tentava desesperadamente encontrar algo para dizer em sua defesa. O chefe abriu a boca para tentar se defender, mas Roberto levantou uma mão, sinalizando que ainda não havia terminado. Você teve 10 anos para aprender sobre respeito, sobre dignidade, sobre como tratar pessoas. 10 anos durante os quais poderia ter absorvido os valores que tento transmitir através de todos os meus estabelecimentos.
Mas hoje você demonstrou que esses 10 anos não foram suficientes para lhe ensinar o que deveria ser básico em qualquer ser humano decente. As palavras de Roberto eram como golpes precisos, cada uma delas atingindo Fernando com a força de uma verdade incontestável. O chefe sabia que não havia defesa possível, que qualquer tentativa de justificativa apenas agravaria sua situação. Ele podia ver nos olhos de Roberto que a decisão já havia sido tomada, que nada do que pudesse dizer mudaria o curso dos acontecimentos. Sua demissão será efetiva imediatamente. Roberto pronunciou as palavras com a mesma calma com que havia conduzido toda a conversa. Não havia raiva em sua voz, nem satisfação vingativa. Era apenas uma decisão empresarial necessária, tomada com base em princípios inegociáveis. Você tem 15 minutos para recolher seus pertences pessoais e deixar o estabelecimento. Seus direitos trabalhistas serão respeitados integralmente, mas sua presença aqui não é mais bem-vinda. Fernando desabou. Literalmente. Suas pernas finalmente cederam e ele se apoiou na parede, soluçando descontroladamente. 10 anos de carreira, sua reputação, sua fonte de renda, tudo havia sido destruído em questão de minutos por sua própria arrogância e falta de humanidade. O choro que saía de sua garganta era animal, primitivo, a expressão pura de um homem que havia perdido tudo por sua própria estupidez. Roberto observou a cena sem demonstrar satisfação ou piedade. Aquilo não era pessoal para ele, era simplesmente necessário. Ele havia construído seu império baseado em princípios sólidos, e esses princípios não podiam ser comprometidos por ninguém, não importava há quanto tempo trabalhassem para ele. Durante décadas, Roberto havia aprendido que liderar significava tomar decisões difíceis, mesmo quando elas causavam dor a pessoas que conhecia pessoalmente. Sandra se aproximou hesitantemente. Senhor Silva, preciso me desculpar também. Eu deveria ter intervindo, deveria ter defendido o senhor. Falhei como gerente e como pessoa. Sua voz tremia de emoção. Mas havia uma sinceridade genuína em suas palavras que não passou despercebida por Roberto. Roberto a observou por um longo momento antes de responder. Ele podia ver a luta interna em seus olhos, a batalha entre o medo de perder o emprego e a necessidade de assumir responsabilidade por suas ações. Sandra, reconhecer o erro é o primeiro passo para não repeti-lo. Você terá a oportunidade de mostrar que aprendeu com esta situação. Mas lembre-se, sua função como gerente não é apenas administrativa. Você é responsável por manter os padrões de atendimento e comportamento que definem este estabelecimento. Sim, senhor. Entendi perfeitamente. Sandra respondeu, sua voz firme apesar da emoção. Ela sabia que havia recebido uma chance preciosa de redenção e estava determinada a não desperdiçá-la. Roberto assentiu e se virou para os clientes que ainda observavam discretamente. Com uma voz clara que alcançou todo o salão, ele se dirigiu a eles com a naturalidade de alguém acostumado a falar em público. Peço desculpas pela perturbação. O Palazzo Rosso se orgulha de oferecer não apenas excelente gastronomia, mas também um ambiente onde todos os clientes são tratados com o respeito que merecem. O que aconteceu aqui hoje não representa nossos valores, e tomei as medidas necessárias para garantir que não se repita. Alguns clientes acenaram em compreensão, outros voltaram discretamente às suas conversas. A atmosfera do restaurante começou gradualmente a voltar ao normal, embora a tensão ainda fosse palpável. Conversas sussurradas se espalhavam pelas mesas, com clientes comentando sobre o que haviam presenciado. Alguns elogiavam a postura de Roberto, outros pareciam desconfortáveis com a exposição pública da situação. Roberto olhou seu relógio e depois se virou para Sandra. Preciso de uma mesa reservada para uma pessoa. Vim aqui jantar, e depois de tudo isso, estou com bastante fome.
A naturalidade com que fez o pedido surpreendeu a todos, como se transformar a vida de pessoas e dar lições de humanidade fosse apenas um breve intervalo em sua noite. Sandra piscou, momentaneamente confusa pela naturalidade com que Roberto fazia o pedido depois de tudo o que havia acontecido. Claro, Sr. Silva, a mesa 17 está disponível, é uma das melhores do salão. Ela rapidamente se recompôs, assumindo seu papel profissional com renovada determinação. Perfeita, Roberto respondeu, ajustando o chapéu na cabeça. E Sandra, quero que você pessoalmente supervisione meu atendimento esta noite. Considere uma oportunidade de mostrar como as coisas devem ser feitas corretamente. Havia um teste implícito naquela instrução, uma chance para Sandra demonstrar que havia aprendido com os eventos da noite. Fernando ainda estava encostado na parede, tentando se recompor o suficiente para sair dignamente do estabelecimento. Suas lágrimas haviam secado, substituídas por uma expressão vazia de quem havia perdido tudo. Roberto parou diante dele uma última vez, e pela primeira vez durante toda a noite, sua expressão mostrou um lampejo de algo que poderia ser interpretado como compaixão. Fernando, espero que você use esta experiência para repensar suas atitudes. Você tem talento culinário, mas talento sem humanidade não vale nada. Se um dia decidir mudar verdadeiramente, talvez encontre uma oportunidade de recomeçar em outro lugar, mas isso dependerá inteiramente de você. Roberto fez uma pausa, estudando o rosto devastado do ex-funcionário. O mundo não precisa de mais pessoas cruéis, Fernando. Ele precisa de pessoas que usem suas habilidades para construir, não para destruir a dignidade alheia. Com essas palavras finais, Roberto caminhou calmamente até a mesa 17, removeu o chapéu e o colocou cuidadosamente no encosto da cadeira. Sentou-se com a mesma tranquilidade com que havia conduzido toda aquela situação extraordinária, como se dar lições de vida fosse parte de sua rotina diária. Suas mãos, ainda calejadas pelo trabalho de décadas, pegaram o menu com delicadeza. Sandra se aproximou da mesa com o menu, suas mãos ligeiramente trêmulas, mas sua postura profissional impecável. Senhor Silva, posso sugerir nosso prato especial da noite? É uma criação do... Ela parou abruptamente, percebendo que estava prestes a mencionar Fernando. É um risoto de cogumelos trufados com camarões grelhados. Sounds perfeito. Roberto sorriu pela primeira vez na noite, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. E traga uma taça do seu melhor vinho tinto. Depois de uma noite como esta, acho que mereço algo especial. Marcos e Juliano voltaram discretamente às suas funções, ambos carregando uma nova compreensão sobre o lugar onde trabalhavam e o homem que o havia construído. Seus movimentos eram mais cuidadosos agora, mais respeitosos, como se cada gesto fosse uma oportunidade de demonstrar os valores que haviam acabado de aprender. Fernando finalmente conseguiu se endireitar e caminhou lentamente em direção à saída. Cada passo ecoava como um lembrete de sua queda. Cada olhar dos funcionários e clientes pesava sobre seus ombros como uma acusação silenciosa. Ele parou na porta, olhou uma última vez para o restaurante que havia sido sua casa por 10 anos e depois desapareceu na noite fria da cidade. Roberto abriu o menu e começou a estudar as opções com a mesma concentração que havia usado para conduzir toda aquela lição de vida. Ao redor dele, o Palazzo Rosso continuava funcionando, mas agora com a consciência renovada de que verdadeira excelência não se media apenas pela qualidade da comida ou pela elegância do ambiente, mas pela humanidade com que cada pessoa era tratada dentro daquelas paredes douradas. O fazendeiro de chapéu de palha havia transformado não apenas o destino de um funcionário arrogante, mas a alma inteira daquele estabelecimento, provando que o verdadeiro poder não estava em humilhar os outros, mas em elevá-los através do exemplo e da dignidade,
Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.